Bem, então seguimos. Bem, é um desafio falar este tema de um tempo tão relativamente curto, mas vou tentar. Como falava, eu tentei fazer digamos, como me pediu a Félix, que fizesse uma comparação com as condições brasileiras e aqui, então vamos tentar cerrar uma ideia general sobre isso. Bem, esses dados são recentes. Aqui está os maiores produtores do mundo. Bem, esses dados são dados oficiais, mas não está incluído aí Índia, não sei porquê. Em vários não se encontra a produção de Índia, que me parece que é uma produção com uma certa quantidade boa. Pero aí vemos que abaixo do Brasil está os chinos, com praticamente a metade do que produzimos, a União Europeia e assim vai. Estados Unidos, mira que como chegou a ser um dos principais produtores de naranja, hoje está em uma situação mais baja, basicamente por tema de Florida, não? Que se perdeu muito por greening, por problema de valorização imobiliária e assim vai. Sim? Então, aqui estamos. Esses dados são do USDA de 2025. Fazendo uma proporção, então, você pode dizer que 28% de toda naranja que se produz, estou falando de naranja e não de jugo, não? Que se produz no mundo, sai do Brasil, hoje. Pero, em termos de jugo, mais de 50% da produção de sumo de naranja no mundo é brasileiro. Ou seja, o Brasil tem praticamente lá. Se toma um vaso de jugo de laranja, seguramente que a chance é mais de 50% de ser brasileiro. Bem, Brasil exporta praticamente todo o jugo que produz. O consumo interno de jugo é muito pequeno. ¿Por quê? Porque se consome muita fruta em fresco. Então, estima-se que, bom, falaremos sobre isso, mas o Brasil consome muita fruta também. Então, praticamente o que exportamos não é fruta, é jugo. A fruta queda em país. Então, qual seria o grande potencial para incrementar a produção de naranja em República Dominicana? Esse é o exercício que estamos fazendo aqui. Essa é a situação que está a República Dominicana hoje. Mira que tem produção importante, há fincas que produzem bem, como já vimos agora. Por exemplo, Rica tem boas produções de laranja, que eu conosco. Implementamos novas áreas, tem potencial e tem áreas boas. Aqui podemos mirar o que passa. Brasil, em termos de produção de naranja, vamos fazer um paralelo, não com o Brasil todo, porque Brasil são muito distintas regiões, clima distinto. Por exemplo, em Rio Grande do Sul se produz naranja, claro, mas há neve em alguma época do ano, há heladas. Então, bem. Em norte do país, se pode produzir, claro, na região norte, sim, mas são savanas, são clima muito distinto. Então, vamos ficar onde se queda mais de quase 80% da produção de naranja em Brasil, que é o estado de São Paulo, que esse que está aí. Então, nessa zona se produz praticamente toda a naranja do país. Praticamente tudo sai daí. Esta área cosecha mais ou menos 10 mil milhões de toneladas, em uma produtividade promédio de 37,25. Isso é o que se vende. Ou seja, o que se vende é o que temos, que área temos, essa é a produção que temos. Esses dados são recentes, não? São dados de há um ano. Bem. Então vamos fazer um exercício. Esse é um mapa. É familiar para vosotros? É que a zona tropical, para recordar a época da escola, não? É a região compreendida entre Trópico de Capricórnio e Trópico de Câncer, ou seja, 30 para norte, 30 para sul. Bem, onde estamos nós? Nós estamos, minha casa é justamente onde passa o trópico. Eu vivo aí, em São Paulo. Perdão? Sim, eu vivo aí. Há um cerro onde se pode ir, que tem até uma indicação. Aqui passa o trópico. Bem, então vivo aí. Pero os outros estão aonde? Muito cerca. Então, bem, vamos ver que
que característica temos. O que passa que o estado de São Paulo, claro, eu podia trazer um mapa de clima, mas não vamos complicar tanto. No estado de São Paulo, há zonas com maiores altitudes, e isso, a temperatura na zona tropical se cambia de acordo com a altitude. Então, temos desde o clima tropical de altitude, que é um clima com inverno mais frio, até clima de savana dentro do estado de São Paulo. ¿Te suena algo? Bem, vamos conseguir. Aí estão vocês, aí estão vós outros, nessa parte de arriba. Seguimos. Comparação. Claro, esse número é um número médio, pode ter um pouquinho de diferença, mas é mais ou menos isso. Por favor, me corrijam os expertos dominicanos. O estado de São Paulo tem uma superfície de 248.800 quilômetros quadrados. Mais ou menos 5 vezes o tamanho da República Dominicana. Então, se pode comparar, aunque seja um estado ou um departamento pequeno de país, pero se pode comparar com a República Dominicana. Bem? A zona climática de tropical a subtropical, quando eu hablo de subtropical, são climas muito cerca, como eu falava para vosotros. Quanto mais ao sul, estamos mais subtropical. E vocês estão mais numa faixa tropical. ¿Por quê? Estão um pouquinho mais alejados do norte, ou seja, mais alejados do trópico de Câncer. Me entendem? Acompanham? Na latitude que estamos, mira como são muito semelhantes. E a distância do Equador vai desde o estado de São Paulo, desde 2.200 a 2.800. E vocês estão desde 2 a 2.200. A boa notícia é que a faixa que onde produzimos mais no estado de São Paulo está muito cerca de onde estão vosotros. Bem, vamos bem? Vamos bem? Quando me invitaram para começar a trabalhar aqui, a primeira providência que fiz foi: onde estou indo? Vamos lá ver aqui como é, onde estou pisando. Bem? Seguimos. A temperatura máxima, isso é uma média. Uma média não é uma boa medida para nada. ¿Por quê? Porque se mete a cabeça em el forno e o pé em el frigorífico. Na média está bem, pero está com a cabeça queimada e com o pé helado, ¿no? Então, bem. Pero se pode ter uma ideia. El estado de São Paulo, a média é 28.13, na República Dominicana é 31.9, bueno. Pero ¿qué pasa? Há uma diferença importante, que são as variações de temperatura diária. Aí sim, São Paulo tem uma média de baixa temperatura inferior a vosotros. Então, nós teremos um pouquinho mais de temperaturas frias e vosotros tenéis mais temperaturas altas. Claro que há zonas distintas. Esse é um país formidável. Dona Frida, por exemplo, tem uma área extraordinária, que é um campo que está um pouquinho mais de altitude, então você tem uma variação de temperatura menor. A las plantas não lhe gusta temperatura muito caliente, porque se está caliente por la noche, a planta consome seu açúcar que genera durante o dia, todas. Isso é um tema fisiológico. Então, é bom que haja uma variação de temperatura. E quanto mais estamos cerca do oceano, ou seja, com altitude mais baixa, teremos temperatura mais, digamos, mais caliente todo o tempo. Bem, veremos isso depois. Em termos de precipitação, o promédio é bom. É muito parecido. O que passa é que nós temos obrigatoriamente, na maior parte do estado, um inverno seco. Então, isso também se cambia. Aqui há zonas com inverno seco e invernos mais úmidos. Bem. Nós temos 88 dias promédio chuvosos. Vosotros tenéis 117 dias, ou seja, há mais dias com algo de chuva aqui do que para nós. E a horas de sol, estamos muito cerca. Ou seja, tem um pouquinho mais de horas de sol. Bem, isso faz uma grande diferença. Claro, também sabemos que, de acordo com a distância do Equador, a incidência dos raios solares são mais fortes. Então, vocês estão numa zona, digamos, promédio um pouquinho mais caliente, com temperaturas mais altas, toda parte do tempo. E nós sabemos também, em áreas muito mais úmidas. Mas isso é uma média. Mas mira que país extraordinário tenéis. Mira que país. São todas essas regiões e nós sabemos que tem zonas distintíssimas. Eu tive um pouquinho de tempo para estudar a diferença climática que tem em cada zona de vosotros. Não vou apresentar aqui, porque ela conhece melhor que eu. Mas há zonas climáticas para todo aqui, para todo. Seguimos. Então, é possível sempre elegir zonas com menos risco. Isso tem que ser feito. Há zonas com mais risco, outras zonas com menos risco. Se é possível cultivar naranja em Marte, é possível cultivar laranja barra invernadeiro. Em Japão se cultiva naranja barra invernadeiro. É possível fazer laranja em
provavelmente en la luna, se puede hacer laranja, pero no estamos hablando disso, estamos hablando, vamos a escoger las áreas que vão custar menos, que vai exigir menos esforços. Bem, se pode cambiar o clima, claro. Se tenéis falta de água, se pode utilizar riego. A ausência de chuva pode ser uma boa vantagem, melhora a qualidade da casca, da piel, melhora a qualidade, diminui a incidência das enfermidades. Además, para gomose, por exemplo, se pode ter uma floração mais sana, pero o malo é que não podemos, em alguns momentos da vida da planta, não podemos ter calor muito forte. Isso é um problema. Assim como tampouco podemos ter muita chuva. Mira, as plantas que têm que ter qualidade de fruto não lhes gusta a água sobre as hojas, sobre as flores. Bem, seguimos. Ou seja, o rango de temperatura ideal para os cítricos estaria entre 22 e 27. Bem, vocês estão aí. Vocês estão aí. O que passa? Água e temperatura, vamos focar aqui, são os dois fatores mais importantes que temos que estudar um pouquinho. Vamos lá. Tanto a água quanto a temperatura, mas vamos começar por la água, tem mais efeitos sobre a produtividade e a temperatura sobre a qualidade dos frutos. E quando hablo de qualidade, não somente da piel, mas também da parte interna. O que cambia isso? Climas chuvosos e cálidos, crescimento acelerado em volume, quantidade de jugo e sólidos solúveis rápida, acumula rápido e caída rápida da acidez. O que passa? Nós temos observado aqui, em la finca de Rica, que a frutificação é a qualidade de la fruta, la Marte. A qualidade da fruta empieza muito buena, está em ponto ótimo, e se queda mais tempo na árvore, rapidamente começa a bajar a quantidade de açúcar. Se pode começar a secar, mas também se pode perder açúcares. Estávamos falando sobre a possibilidade de utilização de fruta para a indústria, incluso. Mas a indústria lhe gusta os sólidos solúveis e lhe gusta os açúcares. Então, isso temos que ter em mente. Não há tempo para acumular altos níveis de sólidos solúveis nesse caso. Então, devido à alta taxa de respiração, ou seja, mientras durante o dia a fruta produz seus ácidos que se transformam em açúcar, se convertem em açúcar, por la noite são respirados por la planta, ¿me entende? Ou seja, a planta lo consome. Como digo para os alunos quando são novos, a planta não hace fotossíntese por la noite. Então, por la noite a planta respira. Também hablo isso, a planta também é gente, também respira. Então, porque os alunos têm uma ideia que as plantas são autotróficas, então generam tudo o que precisam, sim, durante o dia. Fosforilização, como nós sabemos, mas por la noite não, por la noite lo consome. Pero se a temperatura está baixa por la noite, ¿qué pasa? Va mais despacito, tranquila. La temperatura, digamos, metabólica da planta é ao redor de 33 graus, pero se a temperatura está 15, então está pela metade. Pero se está 28, o metabolismo da planta segue crescendo. ¿Me entendem? Então isso vai passar aqui. Porque nós temos áreas que se cultivam cítricos que por la noite as temperaturas são mais baixas. Os períodos prolongados de chuva, não há lluvia se não há nuvens. E quando há lluvia, o sol está apagado. Menos luz, menos fotossíntese, menos qualidade, menos acúmulo de açúcares. Bem, a fruta, então, se numa condição dessa, volve rapidamente e começa a secar e perder açúcares. Isso tenéis que conviver com isso. Claro, o clima, o que acontece? Esta frase é boa para que guardem. A fruta permanece verde por mais tempo. Vosotros, quando recebeis uma fruta desde México ou desde outro país, se encantam com a piel e digam, olha, o agrônomo tem que fazer algo porque as frutas que importadas são muito boas. Senhores, para a fruta se meter da cor amarela que desejam, nesta temperatura que temos, vai estar praticamente sem açúcar. Porque ao final, quando estiver com a coloração amarela, a quantidade de açúcar que vai estar vai ser muito baixa. Isso é um fato, isso não se pode cambiar. De acordo? Bem. E tampouco, coloração de pele de fruta não quer dizer que a fruta esteja ácida, azeda, não sei como, agria. Não quer dizer que a fruta esteja agria.
¿Por qué coloración? Puede ser que la fruta sea verde por fuera. Los cítricos son así. Está verde por fuera y muy dulce por adentro. ¿Sí? En segundo, puede ser en otra zona que la fruta esté muy amarilla por fuera y agria por adentro. ¿Por qué? Porque la coloración de la piel se cambia por tema del frío. ¿Qué pasa con nosotros? Bien, tenemos variedades más tardías, como Neiva, que son Natal, nosotros llamamos de Natal, até a própria Valência. Quando chega a época del inverno, em São Paulo, na zona mais fria, a temperatura baixa a perto de 0 graus, 4, 5, em algumas zonas, 6 graus. A fruta que estava verde se ganha uma coloração amarela lindíssima, mas está verde. Quando o inverno se vai, empieza a primavera, e a fruta começa a receber mais calor, a fruta cambia de color e volta a ficar verde e volta a crescer. Isso passa com os cítricos, mas aqui não vai passar. Aqui não vai passar. Claro, você pode ter zonas mais altas, zonas distintas, como há, talvez Constança, não sei se Constança é uma zona que tem a temperatura mais baixa, mas tem que buscar isso. Eu quero fazer uma fruta de mesa para ter uma qualidade ótima. Bem, aí está. Devo lembrar também que existe um tema. A indústria tem um problema com a piel da fruta. A color verde estropia o jugo. Ou seja, não lhe gusta a coloração verde porque sale ácidos del fruto, sumo que sale de la piel que perdem a qualidade del jugo. Então temos que trabalhar bem com esse tema. Ao final, o que importa? Estamos numa situação, claro, tampouco estamos no lugar mais caliente do mundo, tampouco estamos a nível do Equador, não estamos. Então, onde estamos aqui? Estamos em climas intermédios. Ou seja, se está num clima muito frio, não é bueno. E se está num clima muito caliente, também não é bueno. Vosotros estão numa média buena. Isso permite também um tempo de cosecha mais rápido. Mira, esse é um gráfico de duas regiões. Uma em Colômbia e outra em Estados Unidos, na Califórnia. Ver que a Califórnia está mais lejos do Equador e Colômbia está mais cerca. A temperatura média de Colômbia está ao redor de 28 graus. As flechas indicam onde está o momento ideal para a cosecha. Mira esta fruta, com pouco mais de 6 meses, está no momento ideal para a cosecha. Sin embargo, em Santa Paula, na Califórnia, praticamente tem a partir de 12, 13 meses que começa a estar buena para cosechar. Además, mira quanto tempo tem para que pode trabalhar com a fruta. Aqui está buena, tem um tempo bastante largo, mais de 2 meses ou 3 meses para trabalhar. E aqui vosotros tenéis, nessa zona tenéis menos tempo. Então, o que tem que fazer? Primeiro, não se pode fazer um projeto para trabalhar com fruta de mesa todo ano com uma só variedade, porque esse é um comportamento que cambia com o clima, mas cambia com a variedade. Há variedades mais precoces, mais tempranas e variedades mais tardias. Então, você pode trabalhar com Neiva, você pode trabalhar com uma pinha que está mais precoce, Neiva que está mais tardia, incluso com Valência. Então, fazer um projeto solamente com Valência, que para garantizar fruta todo o ano não é fácil. ¿Me entende? Claro, existem frutas temporãs, que são frutas temporana. Como se habla temporã em espanhol? É assim, dona Frida? Temporã, como se habla? Temporona, fuera de época. Temporera. Bien. Nosotros hablamos temporona. Dona Frida é minha professora para assunto de espanhol. E foi de muita gente aqui, hein? Muitas vezes, claro. El suelo hablamos mucho sobre el suelo. Claro, los cítricos tienen buena capacidad de se adaptar a todo tipo de suelo. Sin embargo, deben necesitarse suelos un poco profundos y mal drenados, porque eso yo no puedo cambiar. Por más que lo haga, el yeso hace la raíz crecer, sí, pero si tiene un impedimento físico, una piedra, o no tengo suelo, no, ¿para dónde va la raíz? No tengo para dónde ir. Entonces, solo más adecuados son los de textura media, profunda y permeables. Pero ese es el ideal para suelo. Entonces tenemos que tentar achar esas zonas. Mira, las limitaciones químicas de los suelos se pueden controlar o incluso corregir, pero las limitaciones físicas fuertes prácticamente no se pueden modificar y son más difíciles de gestionar. La pendiente que tienen en la fotografía que vimos, por ejemplo, nunca va a ser mudar isso daí. Nunca va a ser cambiar. En Brasil hoy, prácticamente las producciones en larga escala não se hacen mais em lugar com muita pendente.
solamente em lugares planos, porque tem que mecanizar 100%. Mira, essa é uma situação muito rara. Se nós passarmos de 10 para 30, para 25, o cultivo de laranja requer constante tratamento culturais, principalmente fitossanitário, entre outros. Não é uma cultura extrativista. Tem que fazer inversões. Naranja é uma cultura que, se quer ter mercado, se quer ter produção, tem que cuidar, porque o HLB é malo, sim, é malo, mas para limão ainda se va, mas para laranja não. E ter variedades resistentes ou tolerantes a HLB ainda está lejos de ser uma realidade. Eu estou um pouquinho de crédito, posso passar um pouquinho, Félix? Só mais 5 minutos. Bem, graças. Ou seja, ao final, o manejo de plagas e enfermidades é clave para quem quer mexer com naranja. Sem equipos não é possível, não é verdade, Vitor? Cadê Renato? Você foi? Renato, não é verdade, Renato? Sem equipos é impossível, senhores, porque é uma cultura que exige que se fumegue. Em Brasil, hoje, as propriedades maiores se fumegam a cada semana, semanalmente, contra a HLB. Mira, vocês viram um pouquinho da história brasileira, quantos problemas já passamos. Há uma frase dos citricultores que é sempre assim: doença tal, uma nova ameaça para a citricultura brasileira. E depois passa mais 10 anos, outra doença não sei, nova ameaça, passamos por várias. Eu que sou relativamente novo, há 30 anos que eu trabalho com laranja, já passei por umas tantas ameaças, e na laranja está aí. Claro, se cambiou o produtor, se quebrou muita gente, mas nasceram outros com novas tecnologias. Pero se têm noção do que querem se metam bem. Distribuições de plantas, de qualquer maneira, plantio de qualquer maneira, não vale a pena. Não façam isso, por favor. Aí está. Graças. Perdão.